graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Privilégio para mim estar aqui de novo, né? E nessa situação. Eu falei para Elias, eu falei tanta, né, gente para você convidar, decidiu me chamar. Tem doido para tudo, né? Louvado seja Deus. Queridos, nessa noite, obviamente por tudo que está acontecendo com Elias, me veio a imagem de um lago, aqueles lagos de água bem calminha, quase um espelho, né, parada. E você já deve ter feito isso, quando você joga uma pedra no lago. E você sabe mais ou menos onde você quer jogar. E a água estava calma. E você joga. Poft. Naquele lugar que ela cai, é o lugar do maior impacto. A água recebe um kick, né? A água espirra para fora e ela vai rasgando as moléculas de água até o fundo do rio, sobe uma poeirinha ali no fundo da água. Ali é o lugar de maior impacto, aquele lugar. Mas é bem verdade que quando a pedra tocou a água, uma marola mais gorda é formada e outras menores, e devagarzinho todo o lago é, na verdade, impactado. Tem um ponto que é mais forte, o impacto, mas de leve ou de alguma forma todo o lago é impactado. Me veio essa imagem porque quando Elias me convidou, Deus me deu uma palavra para ele, eu lembrei dele, e esse versinho, ou esses versinhos vieram à minha mente, ao meu coração, só que eu creio que talvez possa, era o meu desejo, né, que fizesse o maior impacto para o Elias, mas eu não tenho dúvida que essa palavra é para você também. Talvez uma marola menor, talvez não chegue tão forte em você, mas é para você também, porque é da palavra de Deus. E pensando nessa passagem que a gente vai ler hoje, eu queria lembrar, pelo menos aos casados, ou os que convivem amorosamente, com afeto, com alguém, seja família, de alguma forma, que há uma diferença entre união e comunhão. Eu, como você, alguns de vocês, sou casado com a Nanda, a esposinha mais linda do planeta. Então eu tenho uma união com a Nanda, e essa aliança aqui é prova disso. Eu sou casado e bem casado com a Nandinha. Eu estou unido com a Nandinha. Essa situação não muda, pela graça de Deus não vai mudar jamais, até que a morte nos separe. A minha união com ela então é invariável. Eu sou da Nanda, a Nanda é minha. Lá em Goiás tem uma expressão, você é minha e boi não lambe. Então, união, isso é um só. Eu estou unido com a Nanda, mas união é diferente de comunhão. Porque agora, por exemplo, eu estou aqui com vocês, em Juiz de Fora, a algum par de quilômetros de Brasília. E a minha princesinha está lá, com as crianças. Agora o Luca e a Nina, duas bênçãos, duas heranças. Então eu não tenho comunhão com a Nanda, nem com as crianças. Mas eu estou unido com a Nanda. Mas a comunhão pode variar. Quando eu chego em casa, amanhã eu estou correndo para lá, eu vou ter comunhão com a Nanda. Mas a união, eu estando em Londres, no Japão, no Afeganistão, não muda. Eu continuo unido com a Nanda. E se a gente pensa nas doutrinas que a gente confessa, essas doutrinas que o pastorzão falou aqui, as doutrinas da fé reformada, uma delas é a justificação. Uma vez que você é do Senhor Jesus, acabou. Não muda. Foi dado um decreto. Ele é meu e boi no lambe. Ela é minha e boi no lambe. Satanás, pecado, mundo, nada vai te arrancar da mão dele. Agora, uma outra doutrina é a doutrina da santificação. Essa, ela tem, parece que um movimento. Ela é progressiva. A gente pode ser mais santos. Pensando nisso, a diferença entre união e comunhão, me lembrei de um personagem, profeta, pregador, pastor, chamado Enoque. E é para lá que eu queria levar vocês. Vamos juntos ao livro do Gênesis, no capítulo 5, a gente vai ler do versinho 18 ao 24. Gênesis capítulo 5, do versinho 18 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared
foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai, por esse dia, por esse domingo, dia do Senhor, separado ao Senhor, ao culto, à adoração, a gente como família, juntos aqui, louvando o seu nome, Pai. O Senhor bondosamente, graciosamente recebeu os nossos louvores, e agora a gente quer receber da parte do Senhor uma palavra boa, firme, forte, relevante ao Elias e a todos nós, Pai. Use então o texto, a tua palavra, para que alguma coisa definitiva aconteça com a gente hoje, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Essa passagem de Enoque, queridos, né? Talvez uma passagem conhecida de muitos de vocês. Eu queria dividir em três lições. Eu vou chamar de possibilidade, de dificuldade e de longevidade. Possibilidade, dificuldade e longevidade. Dividir assim. Vamos na primeira parte, então, o que a gente está chamando de possibilidade. Por que eu estou convidando vocês a pensar na possibilidade? Porque se eu e você não crermos que é possível andar com Deus, queridos, jamais você vai andar com Deus. É preciso que eu, Elias e vocês creiamos que é possível andar com Deus. Se você não crê, tem jeito de andar com Deus? Essa vida, do jeito que você é possível andar com Deus? Creia! É possível andar com Deus. Se você pega os grandes inventores, Thomas Edison, eu não lembro, mas tem uma história sobre Thomas Edison, que ele errou muito até criar a lâmpada. Não tem uma história assim? Que até ele fazer a lâmpada, parece que ele errou não sei quantas vezes, 999 vezes, mas na milésima fez a lâmpada. Tem uma história assim, eu não sei se é verdade, mas ele deve ter tentado muito mesmo, né? Se Thomas Edison, e ele inventou mais um montão de coisa, depois você pesquisa, se ele não cresce que era possível inventar uma lâmpada incandescente, um vidro, com uns filamentos e com um fiozinho incandescente lá dentro, que se ele não tivesse pensado, esse negócio vai dar certo, ele jamais teria feito a lâmpada. Jamais. Ele creu, tem jeito de inventar uma lâmpada, eu só desisto quando ela estiver pronta. Creia, tem como você andar com Deus. Se você não crê, você jamais vai andar com Deus. É preciso que você creia que é possível andar com Deus. A mesma coisa com qualquer outra invenção. Eu vim para cá de avião, se Santos Dumont, e desci no Santos Dumont, no aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro. Se Santos Dumont não cresce que é possível voar, ele não ficava batendo cabeça e rascunhando design e medindo onde que o vento bate para levantar aquele 14 bis. Não tinha lógica na cabeça dos outros. Ele pensava, ele cria, tem como voar. Eu vou fazer o que a gente chama de avião. Hoje eu vou fazer, nós vamos voar. E há uma competição de tão fabuloso que é o voo, né, entre os irmãos Wright e Santos Dumont. A gente acha que foi Santos Dumont, amém, igreja? Brasileiro, né? Então, é preciso crer. Se você não crê que é possível, né, se o homem não cresce que era possível fazer um foguete e pisar na lua, jamais teríamos ido. É preciso que eu e você, a gente creia que é possível andar com Deus. Tá bom, Carlito, você está falando isso. Mas por que você está falando isso? Não sou só eu que estou repetindo. O próprio Deus, né, e Deus me conhece e te conhece. A gente aprende por repetição, é pedagógico, a mãe ensina. Eu estou lá com o meu Luca lutando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Você fala 300 vezes, né? A repetição é pedagógica. Quem que repetiu? A gente leu um par de versinhos aqui, pouca coisa a gente leu. Quantas vezes Deus repete? Ele repetiu aqui, na passagem que a gente leu. Ele vai falando de Enoque e fala, Enoque andou com Deus. E depois no outro versinho ele fala, Enoque andou com Deus, viu? Ele está repetindo, para que você creia, querida, querido, meu pastor Elias, é possível andar com Deus, como ele falou aqui, com a graça de Deus. Ele repetiu o voto dele, com a graça de Deus eu creio, eu quero. Se você não crê, irmã, que é possível você andar com Deus, jamais você vai andar com Deus. É preciso que você creia que dá para andar com Deus. Mas por que, Carlitos?
Como é que é possível alguém andar por Deus? Eu vou fazer a pergunta para você. Então, eu vou devolver a pergunta. Por que Enoque andou com Deus? O que ele tinha de especial que eu e você não temos, que a gente não pode andar com Deus? Pelo que a gente conhece de Enoque, me parece que tem 4 Enoques na Bíblia. Um do mal, 3 do bem, se for dividir assim, né? Esse aqui é o 7º depois de Adão, como é dito, né? Esse Enoque aqui, desse Enoque, se eu não me engano, me parece que tem 3 passagens só que falam dele. 3 passagens. Essa aqui, depois em Hebreus, em Judas, fala que ele fez profeta, né? Ele pregou uma palavra, tem um trechinho lá em Judas, da pregação dele. O que tem de especial? A biografia dele é curtíssima, mas fabulosa. Ele andou com Deus. O que ele tem de especial? Pois eu quero provar para você que dá para você andar com Deus, porque senão a gente vai precisar rasgar essa Bíblia aqui, ou descrer no que a gente diz crer. O que essa Bíblia aqui diz em Romanos? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que esse homem então tinha de especial? O que ele tinha de conexão? Você sabe o que é empatia? Empatia é quando alguém também tem dor de dente, você fala, eu sei como é que é. Isso aí, né? Ou a pessoa gosta também de uma coisa que você gosta, pratica o mesmo esporte, você fala, vamos conversar. Né? Parece que você vira amigo na hora, quando empatia, quando você também, né? Me parece que C.S. Lewis falou isso uma vez, quando você fala com alguém assim, você também abriu o coração para a amizade. O que é empatia? A nossa empatia com Enoque é que se todos pecaram e carecem da glória de Deus, bingo, Enoque também. Enoque então era como você, pecador miserável, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que esse homem então tem de especial? Nada. Ele era um homem como qualquer outra mulher aqui, como qualquer outro homem nessa igreja, como eu e você. Se Enoque, sendo pecador como eu e você, caído na queda, como todos nós, representados na queda de Adão, e pecando, como eu e você, a gente luta para não pecar, mas somos pecadores, ele andou com Deus, querida. É possível eu e você andar com Deus, amém? Porque se você não crê que dá para andar com Deus, jamais você vai andar com Deus. E se você vai entrando no texto e vai pensando o quão fabuloso, o quão tremendo é isso, eu me lembrei, conversa de missionário, e o Elias conhece, né? Nós temos um missionário da nossa denominação, que ele é um camarada que todo mundo admira, o nome dele é Ronaldo Lidório, todo mundo admira, missionário de mão cheia. Eu conheci ele ainda, eu mais jovem, no começo do meu ministério, quando eu fui começar a obra missionária, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, porque eu trabalho numa organização que cuida de missionários. Então, eu comecei a cuidar e visitar de um missionário que estava na Amazônia, que era do grupo dele, um grupo de missionários que se agremiaram numa organização que chamava Amanagé. Então, a partir desse missionário que eu cuidava, o Ronaldo era o líder dele, a gente ficou se conhecendo. E foi nascendo esse meu chamado, um chamado muito diferente, esquisito, cuidar de missionário. Que história é essa? Eu fui me aconselhar com ele. Falei, Ronaldo na época, né? Não tinha essa intimidade toda. Eu falei, Ronaldo, eu estou com um chamado que eu quero ir onde os missionários estão para tentar cuidar deles, ouvi-los, encorajá-los e tentar descobrir as necessidades, e falar com a igreja e tentar fazer alguma coisa. Como é que é isso? Ele falou, Carlitos, eu estou andando aí o mundo todo e isso é o que mais precisa em missões. Por onde eu passo, a minha vocação é outra, é o de treinamento, de fazer essas coisas, mas eles demandam isso que você faz. Rapaz, precisa demais, mas é um negócio tão fora da casinha que ninguém vai te ajudar, tá? Eu falei, obrigado pelo encorajamento. Mas ele falou assim, mas eu queria fazer uma dobradinha com você. Vamos andar comigo? Eu falei, como assim? É tipo o super-homem falar, vamos voar? Eu falei, bora, eu seguro na sua capa e vamos embora. E foi assim, ele fazia alguns treinamentos, chamado capacitar, e ele me convidava para eu ir também, porque lá tinham muitos missionários. Aí ele falou, que está a sua turma, Carlitos, pode aí conversar com todo mundo, está todo mundo precisando de ajuda aí. Em alguma área, em alguma coisa. Então, o Ronaldo me chamando. Eu estou falando de um negócio horizontal aqui, tá? É eu andar com o Ronaldo e era alguém importante para mim, ok? O que o texto está falando? Não é para você andar com o Ronaldo, não, coração. É para você andar com Deus. Há médicos, há especialistas em medicina, que o cara fica, além de 5 anos na faculdade, não sei se tem médico aqui, 5 anos na faculdade, 3 anos, não sei qual de residência, mas não sei quanto tempo, são 10 anos, 12 anos, para uma formação de um médico especialista para curar joelho, para explicar o que é o joelho, patela, rótula, ligamento cruzado, tal, para entender um joelho. O cara faz 10 anos de medicina para abrir joelho e consertar joelho. Pensa o resto, osso, ligamentos, tendões, tem médicos especialistas em varizes, circulação, o negócio, quão complexo é seu pé.
ossos, ossinhos, falanges, 5, um negócio extremo. Estou falando daqui para baixo, fêmur, tíbia. Estou falando daqui para baixo de pé, membros inferiores, tá? Quem está te chamando para andar foi quem bolou isso tudo. Não só bolou, não é que ele rascunhou uma perna, não. Deus bolou e Ele criou sua perna. Tem uma menina, eu esqueci o nome dela, que ela, num acidente, a perna dela foi mutilada, ela perdeu a perna. Tem um depoimento dela belíssimo, uma menina com autoestima super elevada, que ela venceu isso, com uma alegria, né, incomparável. E ela fala que quando ela colocou a prótese, para ela aprender a andar, aí que ela viu tanto que andar era complexo. Porque ela botou a prótese e tem um lance de equilíbrio, de movimento dos braços, que é mega complexo. Quem está te chamando para andar é quem bolou essa engrenagem toda. Porque pernas não andam sozinhas, a gente parou nas pernas. Falando rápido, de quão complexo é a sua perna, os seus membros inferiores. Mas para andar tem que ter todo o resto, né, irmão? Irmã? Tem que ter essa engrenagem toda. E você, nesse balanço que você não imagina, o quanto de física, de química, de biologia e de graça de Deus está envolvido em você andar. Quem está te chamando para andar? Aquele que fez isso tudo. Aquele que no episódio mandou um profeta pregar e um vale de ossos secos criou exatamente isso. Tendões, carne, veio fazendo. Se eu, o pastor Elias, nessa nova empreitada, e vocês, que a sua empreitada pode estar começando hoje, um novo jeito de viver, está acabando esse ano, está acabando novembro, começa uma vida nova, é possível você ser crente, é possível você ser santa, irmão, é possível você ser santo, é possível andar com Deus, é possível ter mais comunhão com Deus. Sua comunhão está muito afastada. Estamos unidos com Cristo? Se você é crente, estamos unidos com Cristo, mas você está gelada. Você está longe de Deus. Estou te chamando para você ficar perto de Deus. E andar com Ele é convivência, é progressão, é bom dia, Deus. Boa tarde, Deus. É conviver com Ele. Você está fazendo isso, irmão? É possível andar com Deus. Carlitos, por que é possível? Eu, como viajo muito, eu alugo muito carro para acabar de chegar onde os missionários estão. Então eu tenho esses pontos de fidelidade, eu tenho muitos pontos na Localiza. Estou fazendo propaganda de graça. Numa companhia de aluguel de carros. Eu tenho muitos pontos lá. E eu, como você, eu sou um camarada normal. Mas com a soma de pontos, eu sou menino. Homens gostam de carro, amém? Homens gostam de carro. Com a soma de pontos, de vez em quando eu tenho tantos pontos lá, que eu posso pegar um carrão. Aconteceu isso agora, queridos. Eu estou com um carrão aqui, porque eu peguei um montão de pontos e gastei, porque era só uma diária, que eu vim hoje e volto amanhã. Eu falei, a minha chance é agora. Eu estou com um carrão aí, irmãos. E eu vim do Rio para cá num carrão. Só que eu sou quebrado como qualquer outro. E nessas serras e nesse caminho para cá, me deu uma compaixão de quem estava com o carrinho, e eu meio que vim viajando junto com ele. O que aconteceu? Eu poderia estar voando baixo, mas Deus providenciou aquele carrinho, me deu uma empatia aqui com ele. Eu falei, eita, isso aqui é a minha vida. Eu falei, eu vou estar no carrão, mas eu vou suave na nave. Com muita potência, que é o carrão que eu poderia fazer, eu não quis isso. Eu decidi andar devagar para ir junto com o carrinho. O Evangelho é sobre exatamente isso. Deus voa baixo. Ele é Deus. É o Deus que criou o fêmur. É o Deus de todas as coisas. É o Deus que sabe todas as estrelas pelo nome. Todas. Ele decidiu andar devagar, para que você, quebrada, pudesse andar com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele dá o seu Filho unigênito para andar devagar, no seu nível. Desacelera, Jeová, porque é Ele, é ela. Olha o motorzinho dela. Vai devagar, Jeová. Não pisa não. Ele freou para que você pudesse andar com Ele. Glória a Deus. Você jamais saberia o que é andar com Deus se Ele não desacelerasse. Por que é possível andar com Deus? Elias, por que é possível para a gente andar com Deus? Porque Deus decidiu andar devagar, para andar comigo, com você. Está aberto a temporada de caminhada com Deus. Vem igreja,
Vamos começar uma vida nova? É possível andar com Ele. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais? Passamos pela possibilidade. Aí vem a parte mais difícil, que é não só a possibilidade, mas a dificuldade, que foi a segunda parte que eu dividi com vocês. A dificuldade. Possibilidade. É possível andar com Deus. Louvado seja Deus. A dificuldade. Porque quando a gente vai lendo essa passagem, a gente vê que Enoque, para ser pai de Metusalém, e para dizer que ele tem filhos e filhas, Enoque casou ou era solteiro? Um homem que andava com Deus, não vai estar zoado aqui uma vida dele. Então Enoque casou. Quem aqui quer casar? Amém, irmãs e irmãos. Tem irmãos de irmãs e de irmãos. De repente está aqui o assunto. Vamos orar, vai que embaralha na igreja. Louvado seja Deus. E vocês querem casar. Uma das coisas que está difícil para casar, que eu sei, é porque você não tem um tostão furado para falar para... Vamos. Você não tem nada para oferecer. É tenso casar. Porque se hoje a gente tem que entrar num financiamento, e tem que conseguir pagar um aluguel, e ela tem que topar viver com um cafezinho, um pão na chapa, e é assim que dá aqui. Tal. Nessa época era a mesma coisa. Vocês não lembram do dote? Antigamente não era assim? Não tinha que trabalhar? Obrigado, irmão. Para pegar o dote. Vocês não lembram de Jacó, que pagou 2 dotes? Ele mirou numa, pegou a outra irmã, vocês se lembram? Ele trabalhou 7 anos e veio a irmã errada. 7 anos para pegar uma esposinha. E depois a outra. Então casar dá trabalho? Dá muito trabalho. Comprar a casa, ter a esposa, manter a casa, comprar a tenda. Na época de Enoque devia ser uma tenda, um trem diferente. Para a gente é casa, um aluguel. Custava dinheiro. Paulo fez tenda. Fazia para fazer dinheiro, para vender. Como é que Enoque morava com a... Eu não sei como é que é o nome da esposa dele. Não tem, né? Pensa aí na sua cabeça. Então, mas ele casou. Então ele era o quê? Qual a minha tese aqui nas dificuldades? Porque às vezes você fala assim, se eu fosse sozinhão, eu andava com Deus, era um negócio, eu e Jeová aqui, ó, eu e ele. Era um em carne, eu e Jesus. Mas você não sabe o que é ser casado, Carlito. Você é tenso, é um negócio de estou pagando financiamento, tem que ter 3 empregos, porque a caixa está no cangote, tem que pagar o boleto em dia. É complicado, a mulher quer casar e quer fazer uma festa, Carlito. Você é tenso, uma festa aqui em Juiz de Fora é caro. Esses ornamentos aqui, ó, rapaz. Dificuldade, ele era casado. Ele era casado. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Eu fui casado antes de ter as crianças, 15 anos, 14 anos. Até foi um milagre, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Foi um milagre, as crianças chegaram lá em casa. 14 anos. Eu já sabia tudo da Fefe. Fefe é uma mulher de manual de poucas folhas, letras grandes. Eu sabia tudo da Fefe já. Estava dominado o casamento. Mas foi difícil para acostumar. Aqui está dizendo que Enoque andou com Deus, apesar de ser um homem casado. Então não vem com desculpa não, que tem que ir para um mosteiro para andar com Deus. Mentira, de Satanás, ou pecado do seu coração, mentirosa. Dá para andar com Deus sendo ocupada, sendo esposa de um marido difícil, sendo esposo de uma mulher difícil. É possível andar com Deus, mesmo nessa dificuldade do casamento. Mas não para, irmão, porque diz que ele teve Metusalém. Quando nasceu o primeiro filho, o que aconteceu no seu casamento? O meu quase acabou. Porque eu estava, estou arredondando, há 15 anos com a Fefe, eu já sabia tudo dela, de repente pipoca um novo amor aqui, ó, dentro do meu coração. Um amor que eu nunca não sabia que sabor que tinha aquela sobremesa, até conhecer. A hora que o Lucas chegou lá em casa, eu falei, uau, o que é isso? Eu comecei a, por causa dele, ir nela. O negócio foi tenso, irmão. Até acomodar ali, o que é isso que aconteceu? E os meninos nascem grandes, filho nasce pronto. Meu irmão não é crente, tá, irmãos? Ele diz que filho é bom, mas dura muito. Filho nasce pronto, grande, 18 anos trabalhando, estou fazendo estágio, pagando, racha a conta aqui, pai, deixa que eu pago a net. Filho nasce grande. Filho nasce chorando toda noite, não dorme, faz coisas na fralda, várias vezes. Você tem que comprar a fralda, várias vezes, com o dinheiro de outras coisas. Enoque andou com Deus casado, aí diz que ele teve o Metusalém, e ele está continuando andando com Deus. Ele andou com Deus. Qual que é a sua desculpa? Mas vocês viram o que o texto fala? Fala que Enoque andou com Deus, a gente pressupõe que ele era casado, porque ele gerou a Metusalém, aí depois, no versinho fala aqui, que ele teve filhos e filhas. Eu e Elias, e alguns de vocês,
pastor Jefinho, sabe o que é ter menino e ter menina. É diferente, irmãos? É diferente. Criar um Eliezer é diferente de criar uma Débora. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu aprendi isso agora. Porque a Nina tem 4 meses. Totalmente diferente. Eu estou novato. Eu estou lá tentando andar com Deus, irmão. E é tenso. Porque como é que faz? Quando um dorme, a outra acorda. Quando um está treinado, a outra destreinou. Quando parou, a fralda está diminuindo nesse, a outra está aumentando. Eu achei que o dinheiro ia sobrar. Mais fralda para cá agora. Aí não dá para aproveitar nada, porque era tudo de menino. Não, Nanda, mas esse aqui, o ursinho, dá para os dois. Menina não pode usar um azulzinho, mais ou menos. Não dá. Não, tudo novo. Rosa agora, não, Nanda. E trabalha mais, e mais fralda, e mais coeiro, e mais rosa. O mundo ficou rosa. Andando com Deus. Andando com Deus. Se fosse só 2, mas o texto está dizendo filhos e filhas. Os estudiosos dizem que a conta aí é no mínimo 7, pelo jeito do hebraico. É muito menino, irmão. É muito assunto, Elias. E está dizendo que esse tanto de menino, e essa mulher, e essa vida agitada, Enoque andou com Deus. Lá em casa somos 4, eu sou o caçula de 4. Lá em casa o assunto é tão intenso, você ter muito filho, que lá em casa eu me lembro de uma surra coletiva que meu pai deu. Ele chamou todo mundo, minha irmã estava no banho, a mais velha, minha irmã, e 3 homens. Carlos Henrique, chama sua irmã lá que eu vou dar uma surra em vocês todos. Eu fui lá no banheiro, Lele, o que foi? O papai está chamando para dar uma surra na gente. Ela no banho, enrolou a toalha, coque, o que está acontecendo? Eu falei, fica tranquila. Perfilou os filhos, de mamana caducando, do mais novo ao mais velho. Ela falou, o que está acontecendo aqui? Eu falei, chora, valoriza. Chora, depois a gente conversa. Porque a vida com muitos filhos, irmão, é muito agitada, não é? Enoque tinha filhos, filhas e andou com Deus. Qual que é a sua desculpa? Se a sua desculpa for que o seu casamento está difícil demais, que o seu emprego está difícil demais, que você tem filho demais, que eu não sei como é que é morar na sua casa, que o seu travesseiro é duro demais, que você não sabe, Carlos. Então nós vamos orar aqui agora para Deus matar todos os seus filhos. E matar sua esposa ou seu marido. Porque você fica livrona para andar com Deus. Você quer isso? Então para de falar que isso é desculpa. Para de inventar desculpa para não andar com Deus. Nós vamos andar com Deus porque é possível, apesar de qualquer dificuldade. Tem mais assunto aqui em Enoque, tá? Porque não está nessa passagem, mas se você for para a passagem de Judas, eu acho que eu peguei ela aqui, que é o que fala do sermão que ele pregou. Eu posso ler para vocês em Judas. Judas só tem um capítulo, né? Judas capítulo 1, é um capítulo. Aí no versinho 14 e 15, é que diz, 14 e 15, mas 2 versinhos, falando o que Enoque pregou, profeta. Então, vai somando. O pastor Jefinho orou aqui. Se ser casado dá mais trabalho do que ser solteiro, se ter filho dá mais trabalho do que não ter filho, se ter filho e filha é mais trabalho do que não ter nada, se ter filhos e filhas dá mais trabalho, ser pastor dá muito trabalho. Ele acabou de orar aqui e falou tanto que é tenso. Qual o texto que ele leu para esse homem de Deus aqui? Seu trabalho não é vão, irmão, não para não. É tenso ser pastor. O que Enoque era? O primeiro profeta, claramente, né? Assim, posso estar enganado aqui, mas ele era profeta. E aí está aqui em Judas, o que ele pregou? Presta atenção. Quanto a estes, foi que também profetizou o profeta Enoque, o 7º depois de Adão, esse que nós estamos falando. O que ele disse? Eis que veio o Senhor, entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Ponto. Essa foi a profecia de Enoque. Agora vocês viram tanto de vezes que repetiu aqui nesse texto, ímpio, 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 ímpio. Que cenário que está profetizando esse pastor? Numa Juiz de Fora delícia, que você fala, o pessoal converte, está tudo beleza. Organizando igreja, pastor chegando, está tudo bem. É fácil assim? Qual que era o cenário do Enoque? Que era pastor também, profeta. Caos. E pregando num tempo contra isso. Contra o fluxo. Ele pregava contra. Não pode, tem que deixar, mulher com mulher, homem com homem. Ele falava, não pode, não é assim. Menino usa azul, menina usa rosa. Se você quiser entender errado, o problema é seu. Eu esperava que você estivesse entendendo o que eu estou dizendo. Ele marcava a posição. Isso que vocês estão fazendo é ímpio. Jesus está vindo, viu? O Senhor está, eis que vem o Senhor, com as suas santas medidas. Presta atenção, ímpios.
ele batia firme. Que sociedade que vivia Enoque? Num caos, nessa Juiz de Fora feia que a gente vive, de valores tudo bagunçado, de televisão podre, de os meninos fazendo e rolo, que é a sociedade que a gente vive. Enoque também. E no meio desse caos, desse jeito, o que é que o texto diz? Repete. Andou Enoque com Deus. Qual que é a sua dificuldade, irmão? Qual que é a sua dificuldade, irmã? O que vai impedir o reverendo Elias? O que vai impedir a você da gente andar com Deus? Me traz a sua desculpa, que eu quero gritar 2 vezes na sua cabeça. Enoque andou com Deus. Toma distraído. É possível andar com Deus, e muita gente em cenário assim andou também. O próprio Daniel, Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, Jó, é dito isso dele, né? Se desviava do mal. 7.000, eu não lembro os valores de cabeça, 7.000 ovelhas, 3.000 não sei o que lá, 10 filhos, e o homem era reto, íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. Daniel, todo mundo conta, não pode orar, ele ora 3 vezes. É possível andar com Deus, apesar das dificuldades. Amém, queridos? Vamos para o último ponto, a gente encerra. Não só a possibilidade, não só as dificuldades, mas a longevidade. Porque a gente lê, né, nessa passagem, que todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Queridos, é possível andar com Deus. É possível andar com Deus apesar das dificuldades. É possível andar com Deus uma vida inteira, irmão. Uma vida inteira, porque a gente é bom para começar, não é? A gente é muito bom para começar. Quem aqui já começou dieta? Amanhã é dia, irmão. Amanhã é dia. De novo. Começar uma dieta. Eu me lembro de ter visitado um missionário no Oriente Médio. Fui visitá-lo, me hospedei na casa dele, e estou vendo a vida dele como que é. E ele, teve uma hora que a gente na cozinha, conversando, a pia estava cheia de louça. Aquela louça chateada. Louça difícil de lavar, grudada na xícara, o cafezinho, tá? E ele pegou uma bucha, um negócio, começou a conversar comigo, hein, Carlitos? E lavando, tal, eu preciso ajudar a fulana, porque isso aqui é pesado para ela já faz tanta coisa. Ele avançou naquela louça ali e começou a lavar, que me deu um constrangimento aqui, irmão. Eu falei, rapaz, quanto tempo que eu não chego perto de uma pia lá em casa. Que marido elegante, que isso aqui é marido. E aí não falei nada, porque ninguém sai confessando pecado assim, né? Mas guardei, fui de noite com aquela cena para o quarto, falei, Deus, eu quero ser um homem diferente para minha esposa. Eu quero falar o que ele falou, tadinha da bichinha. Ela não dá conta não, eu preciso ajudar ela aqui. Nunca falei isso, irmão. Vou ajudar ela nessa louça aqui para ela dormir tranquila. Eu falei, eu preciso começar isso. Quando eu chegar em Brasília, eu vou louça. E cheguei e fui para a louça. Fernanda, esperta, não falou nada, só viu, para nem dar... Vou nem elogiar, como disse. E eu lavei louça, irmão. Segunda, terça, quarta. Nunca mais lavei louça. Porque é tenso. A gente é bom para começar, né? A gente começa. Mas aqui está dizendo que, embora a gente tenha esses rompantes, e faz, aqui o jeito que está falando desse Enoque, e dizem os estudiosos, o andar dele, que é progressivo e andava sempre, é como aquele versinho de Marta e de Maria, diz que Maria quedava-se aos pés do Senhor Jesus, era costume de Maria quedar-se aos pés dele, ela vivia se quedando aos pés dele, e as cenas dela, sempre ela quedada aos pés do Senhor Jesus mesmo, e Marta trabalhando. Aqui está falando que Enoque andava com Deus nesse sentido, ele andava e ele curtia andar, não era penoso para ele ter uma vida de santidade e santificação, como talvez é para alguns de vocês, ou de nós. É diferente. Dizem os estudiosos também que o jeito, uma explicação que eu vi o pastor Stuart Olliott dizendo, é como se você falasse para 2 filhos que você tem, ou 2 meninas, que ela vai para a aula de piano, e uma vai emburrada, 3h30, hora da aula de piano, ela vai, e vai, torcendo para acabar, e faz pá, toca o piano lá, e acabou, professor? Não, tá. E a outra, antes das 3, às 3, 2h30, a outra fala, vamos para a aula, mãe, vamos para a aula, está na hora não, do piano, e ela toca, e acha bom tocar, e já deu 3, ela fala, deixa eu ficar mais, eu quero tocar mais. Esse andava de Enoque, é essa segunda filha, ele curtia estar na presença de Deus, ele andava gostoso, era bom para ele andar com Deus. Se você não gosta de andar com Deus, pode ser um grande indicativo que você precisa recebê-lo primeiro essa noite, porque talvez você não seja do Senhor Jesus. Porque a gente tem fome, porque a gente tem estômago.
Quem não tem Deus, não tem ninguém para adorar, para oferecer uma oração, para oferecer a vida. Você precisa conhecer esse Deus que a gente está falando aqui. Porque se você conhecer, você começa a tocar piano hoje, feliz da vida. Porque é prazeroso andar com Ele. Enoque não só começou a andar com Deus, mas ele andou a vida toda com Deus. E já não era. Deus tomou para si. Note outra coisa. Se vocês verem, quando não sei se a gente leu, mas tem um versinho que fala que Jared, que é pai de Enoque, aqui no texto, viveu ao todo 962 anos. Jared, o pai de Enoque. Mas Enoque, vocês se lembram quantos anos Enoque viveu? 365 anos. Vamos comparar? É tipo, vou fazer do meu jeito aqui, né? O Jared viveu 90 anos, Enoque viveu 30. Estou fazendo a minha comparação proporcional, tá? Então, o pai dele viveu 90 anos e ele viveu 30. A sua vida não é medida, ela é pesada. Não é quanto você vive, é como você vive que importa. Ele andou com Deus a vida toda dele, independente do seu novo ou velho. Andar com Deus não é coisa de velho, coisa das tias da SAF. Não. Andar com Deus é coisa de crente, novo ou velho. Todo mundo, não tem desculpa, porque o velho pode dizer, eu já estou velho. Está botando dificuldade para andar com Deus? É o ponto anterior. Não vem com dificuldade, não. É possível andar com Deus, apesar das dificuldades. E aqui ele andou, então, a vida toda, e essa vida toda dele, né? E os segundos vão virando minutos, os minutos vão virando horas, as horas viram dias, os dias viram semanas, as semanas viram meses, os meses viram anos, e você vai andando a vida toda. Eu ouvi também que uma menina de 6 para 7 anos, ao ouvir um sermão sobre Enoque, escreveu o que ela entendeu da história de Enoque. Uma menina de 6 anos. Eu ouvi isso também desse pastor galês, Stuart Olliott, que ele diz que ela, ouvindo essa história, ela escreveu uma história mais ou menos assim, ouvindo o sermão sobre Enoque, ela falou assim, eu imaginei então Enoque, que se encontrava com Deus, um dia Deus fala com ele, vamos dar uma volta? Ele fala, vamos, meu amor, eu estou saindo com Deus. Dá um beijo nas crianças, dá um beijo na esposa e começa a andar com Deus. E ela descreve dizendo que os dois saíram andando e viram pássaros, viram flores, viram os rebanhos, as crias dos rebanhos, e foram andando, juntos, andando, até que de repente Enoque se dá conta e fala, Deus, eu já estou muito longe de casa, como é que eu vou saber o caminho de volta? E Deus falou para ele, Enoque, um dia você não vai vir para cá mesmo, para minha casa? Fica aí, bobo. E Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Uma vida inteira. Enoque não morreu. Enoque andou tanto com Deus, que foi. Ficou com ele. Não te dá um quente no coração, não? Um homem desse, que andou com Deus, e de repente Deus toma para si. Se eu viesse de bicicleta para cá, queridos, e estaciona a bicicleta ali, e a gente está conversando aqui, e alguém pega a bicicleta, eu vou correndo atrás dela. Mas, uma cena 2, se tem uma bicicleta parada ali, alguém pega a minha bicicleta, parada ali, alguém pega, e eu não faço nada, é porque eu sei que, na verdade, eu peguei emprestada aquela bicicleta, e o dono veio buscar, e levou para ele. Então, não estão me roubando, está pegando o que é dele, eu que estava emprestado. A história de Enoque, a minha, a sua, é assim. Você está vivendo, mas chega um dia que ele fala, tomou para si, porque era dele, diz o texto. Então, Enoque já não era mais, e Deus o tomou para si, porque nós somos dele. É possível andar com Deus, uma vida toda. Como, Carlitos, que Enoque andou com Deus? Aí tem uma outra passagem, que a gente conhece também, que só o começo dela já responde a minha e a sua história. Como que andou com Deus, Carlitos? Aí em Hebreus tem uma galeria, que a gente chama de galeria da fé, não tem? Aí como é que começa o pedacinho de Enoque? Pela fé, será que eu tenho aqui, ó, Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Já dá vontade de fazer outra aplicação para mim e para você aqui. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Quem vê a sua vida, fala que você anda com Deus? Deixa eu trazer seus filhos aqui, quem tem filhos. Você fica calado, calada.
E eu pergunto para eles, o que marca o pai e a mãe deles? O que você tem para falar do seu pai? O que é mais importante para o seu pai e para a sua mãe? Me conta. Ele vai falar o quê? Ele vai falar o futebol? Ele vai falar o trabalho? Esses dias eu comentava, meu pai fez 80 anos, dia 25 agora, e a gente tinha pedido para ele escrever uma autobiografia. Meu pai não é crente ainda. Eu li a autobiografia dele. Só falou de trabalho. Só falou de trabalho. E eu dei uma dura nele, eu falei, pai, cadê minha mãe aqui nessa autobiografia? Cadê a gente, os filhos, pai? O que marca a sua vida? Enoque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Ele andou com Deus e geral notou que ele estava andando com Deus. Quem te conhece, fala que você anda com Deus no trabalho? O jeito que você reage. Que agir é uma coisa, né? Reagir é outra. A hora que você é você quando reage. Como é que faz? Ele obteve testemunho. E aqui diz como é que ele andou. Ele andou pela fé. Enoque não via Jesus, não, irmão, irmã. Ele andou pela fé. Ele antevia. Tanto é que quando ele pregou, ele falou, eis que veio o Senhor. O que ele está vendo? O que eu e você precisamos ver pela fé. O que esse homem estava vendo? Você se lembra de João Batista dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Ele estava vendo o Cordeiro. Na pregação dele em Judas, o que Enoque falou? Eis que veio o Senhor. Ele estava vendo o Senhor. Jó andou com Deus. Como que Jó andou com Deus? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Tem um versinho que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Em Jó, muito antes de Jesus vir. Ele antevia, ele olhava Jesus para frente. E eu e você? A gente olha para trás. Jesus veio e a gente olha para frente, ele voltará e vai me tomar e te tomar para si. Amém, irmãos? É possível andar com Deus, a possibilidade, apesar das dificuldades, a vida toda, a minha e a sua vida toda, o tanto de par de anos que Deus me der e te der. Eu quero encerrar dizendo por que a gente pode crer e que isso é verdade para a gente. Houve um dia em que um homem foi deixado abandonado, sem andar com Deus, para que eu e você pudéssemos andar com Deus. O grito do Senhor Jesus na cruz do Calvário, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele dia, Deus parou de andar com Jesus. Ele negligenciou o Senhor Jesus naquele dia, para que eu e você nunca mais ficasse sem ter um Deus para andar com. Graças a Deus, a possibilidade de Deus, da gente andar com Deus, foi exatamente porque Ele veio, apesar das dificuldades, porque Ele fala para os discípulos dele, não turbe o vosso coração, eu vou mandar outro Consolador, apesar da dificuldade, o Espírito dele habita nos crentes, e a gente dá conta de andar com Deus. Começa com o devocional, leia o versinho bíblico, faça a oração, faz um jejum, irmão, faz alguma coisa, busca Deus, porque o Espírito Santo habita em você, até o final, longevidade. Por quê? Porque Ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? É possível o meu reverendo Elias andar com Deus, apesar das dificuldades, a vida toda, nessa próxima etapa da vida dele, mas eu e você também. Amém, queridos? Vamos mudar de vida hoje, em nome de Jesus? Então vamos fechar os olhos.